Hoje aqui relatarei um artigo que realizei para a pós-graduação em arte de contar histórias pela Casa Tombada. No dia 18 de abril, andando de bicicleta em 2014, no centro de São Paulo, me deparei com o evento A Paixão de Cláudia. Lembram? As pessoas estavam aglomeradas nas imediações da Praça Roosevelt, arrumando os últimos preparativos para a manifestação do feriado de Paixão de Cristo, sabem? O evento era uma homenagem e protesto à morte de Cláudia Ferreira da Silva, 38 anos, arrastada por uma viatura da Polícia Militar por mais de 300 metros após ter sido atingida por uma bala no Morro Congonha, no Rio de Janeiro. Além do pesar pela morte da Cláudia, estava muito impressionado pela força que as pessoas que manifestavam, cerca de 800, demonstravam. O corpo, a presença, a negritude, o separar um tempo que o dia a dia insiste em nos dizer que não existe, sabe? O que fez que cada um separasse esse tempo? Qual é a trajetória de vida que muitos que estavam ali apresentavam? Como passaram, ou passam, pelo racismo incrustado na sociedade em que vivemos? Como a pergunta, como é ser negro para você, pairava entre muitos dali. Pensei nesse instante, tema da minha pesquisa, queria perguntar e conversar sobre as histórias dessas pessoas negras que ali estavam. Ao mesmo tempo, pensei que, para além das injustiças raciais, para além da morte de negros, sobretudo de jovens nas favelas e periferias, estávamos ali pela morte de Cláudia Ferreira da Silva, 38 anos, negra, mãe de 4 filhos e que cuidava de mais 4. Sim, Cláudia Ferreira da Silva, 38 anos, apenas 38, negra, mãe de 8 filhos, que trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital. Era o tema deste evento? Era o tema desta pausa no tempo corrido paulistano. Era o tema de uma reunião em prol do não esquecimento desta morte, como mais uma mulher arrastada. Era o tema sobre qual pessoas, mulheres negras sobretudo, se reuniram e organizaram este ato, este ato artístico-cultural. E é sobre ela, a Cláudia Ferreira da Silva, 38 anos, negra, mais uma vez, negra, mãe de 8 filhos, que trabalhava como auxiliar de limpeza, conhecida por familiares como Cacau, que este trabalho tem sua base. A questão que veio é como uma notícia, como a de Cláudia, que é tratada como algo corriqueiro e que em termos trágicos existem há centenas nos atuais meios de comunicação, como é que essa notícia virou assunto, reflexão, reuniões e uma conseguinte ação. Para traçar o caminho da morte de Cláudia até o evento A Paixão de Cláudia, fez-se necessário dar um panorama da paisagem que o circunscreve para conseguir entender a relação que existe entre a imprensa e a narração de histórias. A banalização dessas notícias e histórias em prol da dita velocidade de informação. Para, enfim, chegarmos a algumas considerações. O artigo está dividido em 6 partes, sendo que a primeira é a introdução, que se assemelha a tudo que foi dito até aqui. A segunda traz uma série de experiências em relação ao trabalhar com as notícias, sobretudo em meios escolares, onde é evidenciada uma parada no tempo para pensá-las. Que as notícias e reportagens possam constituir histórias que sejam potencializadoras de experiências no sentido que Benjamin nos deixou. Que as notícias pareçam que o Arpantebá, conhece? Disse em seu cuidadoso relato sobre as palavras em sociedades ancestrais africanas. Abram aspas, essa citação no caderno de vocês, na página 3, a primeira citação. Ninguém é contador de histórias, a menos que possa relatar um fato tal como aconteceu realmente, de modo que seus ouvintes, assim como ele próprio,
tornam-se testemunhas vivas e ativas desse fato. Ora, todo africano é até certo ponto um contador de histórias. Quando um estrangeiro chega a uma cidade, faz a sua saudação dizendo: sou vosso estrangeiro, ao que lhe respondem: esta casa está aberta para ti, entre em paz. Em seguida, dá-nos notícias. Ele nos passa então a relatar toda a sua história, desde quando deixou sua casa, o que viu, ouviu, o que lhe aconteceu e etc. E isso de tal modo que os seus ouvintes acompanham suas viagens e com ele as revivem. Fecha aspas. As experiências escolares relatadas buscam esta pausa, um tempo para reflexão sobre o que está lido, uma espécie de ouvir e, além disso, compartilhar destas impressões, para que a notícia saia de uma torrente, a qual somos submetidos o tempo inteiro. Torrente esta que inverte uma lógica, vejam, já não é publicado porque é importante. As coisas são importantes porque são publicadas. E os meios de comunicação impõem esta perversidade a nós, pois são empresas e precisam sobreviver no mercado. E neste interim, inicia a terceira parte, que conclui que a partir dessa necessidade de sobrevivência no mercado, as notícias, que assumidamente por uma série de repórteres e jornalistas não são 100% desconfiáveis e nem verossímeis, passam a construir realidades, passam a mentir, passam a omitir para que seus interesses sejam representados ou defendidos, utilizando a imparcialidade como defesa de sua veracidade. A imparcialidade como defesa de sua veracidade. A imparcialidade como defesa de sua veracidade. A parte 4 dá outra vertente de análise a estas questões, dizendo que além de expostos a essa torrente de notícias, vendidas como isentas, estamos expostos a uma torrente de excitação. Olhem só. A notícia não basta ser publicada, ela necessita ser percebida. E os atuais meios de comunicação utilizam das mais variadas ferramentas para atingir os seus objetivos. Entretanto, como afirma Christoph Turk, segundo a citação dos cadernos de vocês, abrem aspas, a torrente de excitação representa estímulo demais. Ela coloca o organismo na situação paradoxal de não ser mais capaz de transformar os puros estímulos em percepção. Deve-se tomar aqui o termo torrente em um sentido mais literal do que normalmente se faz. Quando se está sobre uma torrente de água, os sentidos de equilíbrio e de orientação, ou seja, uma camada profunda do sentimento de si próprio, ficam vitalmente afetados. Quem é pego em um redemoinho tem a cada instante um aqui e agora diferente. No entanto, não pode localizar-se, orientar-se e muito menos apresentar-se. O afogamento na torrente de estímulos é parecido, compreendem? De tal maneira, vetando possibilidades de potencializar experiências, cai no banal, no frívolo. Marcondes Filho arremata realizando a ponte entre as notícias e sua consequente banalização, o sensacionalismo. Terceira citação e última do caderno de vocês. A prática sensacionalista é como nutriente psíquico, desviante ideológico e descarga de pulsões instintivas. Caracteriza o sensacionalismo como o grau mais radical de mercantilização de informação. Tudo o que se vende é a aparência. E, na verdade, vende-se aquilo que a informação interna não irá desenvolver melhor do que a manchete. Esta está carregada de apelos às coerências psíquicas das pessoas e explora de forma sádica, caluniadora e ridicularizadora. No jornalismo sensacionalista, as notícias funcionam como pseudo-alimento às coerências do espírito. Pseudo-alimento às coerências do espírito. O jornalismo sensacionalista extrai do fato, da notícia, a sua carga emotiva e apelativa e a enaltece. Fabrica uma nova notícia que, a partir daí, passa a vender por si mesmo. E é nesse ponto que se inicia a quinta parte, onde voltamos com Cláudia. A morte dela foi veiculada pelas mídias alternativas que deram o cuidado de não reportá-la como uma mulher arrastada de um lado. Por outro, um vídeo exibido pela imprensa sensacionalista que mostra Cláudia Ferreira da Silva, de 38 anos, apenas 38 anos,
Esse vídeo mostra essa mulher negra, mais uma vez negra, mãe de 8 filhos, que era carinhosamente chamada de Cacau e trabalhava como auxiliar de limpeza. Esse vídeo mostra essa mulher que tinha ido comprar pão para o café da manhã, como em muitas manhãs. Esse vídeo mostra essa mulher sendo arrastada pela viatura da polícia militar por 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10, 20, 30, 50, 70, 85, 90, 93, 200, 210, 230, 280, 297, 300, 320, 330, 340, 350 metros. Mas vamos aos esportes, não é? Muito obrigado, o estádio está aqui lotado, como podemos perceber. E o time de uniforme cinza continua invicto. Além de ser o time com a maior torcida, afinal é o time do apresentador idiota do telejornal, é o time das pessoas de bem, é o time até do governador. Uma vez ou outra, alguns torcedores dos times adversários questionam a liderança do campeonato, mas a marcação é cerrada. O time de uniforme cinza faz o que quer com as regras do jogo. Contra eles, até gol contra conta a favor. No replay, eles editam as imagens, mostram de um outro ângulo, e se alguém reclamar, eles têm várias formas de tirar tema. Primeiro são as bolas de borracha. Se machucar, nada como um pouco de spray, que aos olhos dos telespectadores é refresco. Caso continue teimando e um deles manda uma bomba que ninguém defende, afinal é tão forte que tem efeito moral e desorienta o time adversário. E assim o jogo segue, com 1 a menos em campo. Conclui-se então que Cláudia, referendada como mulher arrastada em grande parte dos noticiários, não é importante. Não importa a sua história, não importa de fato que tinha 4 filhos, cuidava de mais 4, e que não importa que já não é uma coincidência o fato dela ser morta por ser negra. É mais um dado nas estatísticas, se muito, é algo passageiro e que não tem uma função de suspensão no tempo, e não foi eleita digna de uma pausa para a reflexão, e mais, caiu nesta torrente de notícias que serve para ser vendida, comprada, se superpõe e se esvanece. Bom, motivos não faltam para que houvesse uma manifestação. A paixão de Cláudia, que é o foco da última parte deste artigo, foi e é uma necessidade para que saiamos desta torrente que imobiliza ao mesmo tempo que pensamos que estamos nos movimentando. Imobiliza ao mesmo tempo que pensamos que estamos nos movimentando. Uma mulher como todos e todas aqui tem uma rica história. É representante de uma série de notícias e de homicídios que sequer chegam aos noticiários. Histórias que não são contadas por nós, contadores de histórias, contadoras de histórias, educadores e educadoras, professores e professoras, especialistas. Quem dirá pelos que ocupam este espaço dessa narração de histórias do cotidiano, a mídia? Há quem diga que Jesus sofreu e morreu na cruz por nós, seus descendentes. Há quem diga. A analogia em cima do evento A Paixão de Cláudia torna-se nítida. Cláudia morreu. Cláudias e Amarildos, Iagos e João Vítor meninos, Vanessas e Maria Eduardas meninas, Josés, Franciscas e Severinos
iguais em tudo e na sina, morrem e são mortos todos os dias por nós. Por nós. Pela bala, pela polícia ou pelo esquecimento. O corpo, o atabaque, a cantoria. O caminhar, o carregar cartaz, a dança. A ida de uma igreja a outra, a romaria. O ritual, a ancestralidade, as crianças. Os artistas, ativistas em contato com o público através de uma narrativa, definem uma maneira de sair desta corrente, de não ser refém da grande e da sensacionalista mídia. De contar uma história. A história do nosso povo. Em A Paixão de Cláudia, a narrativa volta ao público e este revive esta memória. Potencializa movimentos. A possibilidade de viver ou reviver rituais ancestrais. De sentir junto. Fazer junto. Momentos que são rarefeitos nesta cidade e em tantas outras. Obrigado. Agradecimentos muito rápidos. Primeiro, Dolores, pelo convite. Segundo, eu poderia ficar agradecendo uma série de coisas, mas eu gostaria de agradecer um núcleo familiar que me possibilitou que talvez eu fosse uma notícia no caderno policial. Então, eles conseguiram fazer que eu me desviasse disso. Hoje, representado na figura do meu primo ali, Ricardo Rodrigues. Obrigado, Rei. Esse trabalho ele deu uma adormecida, ele ficou, 2014 falei, né? Ele ficou preso nas gavetas durante um tempo. Queria agradecer Juliana Piauí por me encorajar a tirar da gaveta e trazer à tona novamente. Obrigado.